Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos entrevistar a Adriano Arrose, mais de 20 anos de experiência em ramo mercadista, educacional, agro, político. Que mais, Adriano? Meu Deus do céu, é muita coisa para mim te apresentar aqui hoje, né? Adriano, a gente tem, né, uma longa data de parceria junto, vários serviços. E assim, eu gostaria de saber de você o que tudo isso... Porque você teve várias etapas, né? Você começou lá, acho que 20 anos atrás, 21 anos atrás, no ramo político, lá, sei lá, na cidadezinha do interior lá. E aí, depois você passou, né, pro agro, né, que foi a Tectron. Aí, posteriormente, você deu uma guinada da sua vida e foi para um ramo totalmente diferente, que foi educacional, né? Que foi para a Univel. E eu queria saber, eu acredito que tudo isso te trouxe uma bagagem, né, muito grande. E agora você está num novo desafio, né? Você é uma pessoa que não gosta de ficar estagnado, não gosta de ficar na mesmice, né? Isso que eu venho observando durante, né, além da gente ser parceiros profissionais, a gente também tem uma amizade que é de 21 anos, né? Então a gente se conhece um pouco. E eu queria entender também o que tudo isso adicionou para esse novo desafio seu, que é o ramo mercadista agora, que é um ramo que é totalmente diferente do que você vinha, né, enfrentando. Você acha que isso ajudou agora para enfrentar esses novos desafios do ramo supermercadista, que é muito ágil, né, muito rápido? O que você tem para adicionar para nós sobre tudo isso? Então, Andrezão, obrigado aí o convite. Estamos aí, né? Faz 20 e poucos anos, aí entrega a geada que deu aí na barba, né? Mas é isso. É uma trajetória, bem você disse, né? Com vários... em vários setores. E deu sim bagagem para chegar num bom nível profissional que eu me encontro hoje. E em resumo, eu acredito que seja... 3 pilares. Por onde eu passei, o que não mudou foi a questão de entender o público, dar a resposta no momento certo para o mercado. Então, às vezes, a gente não pode esperar a tempestade perfeita, tem que sair com o que a gente tem para que o mercado receba essa resposta. E também a necessidade do negócio. Eu sempre falo que marketing não é sobre ideias. Marketing é sobre resultado, execução, métrica. Se poder resolver com uma ideia criativa, tudo bem. Então, desde a política, indústria, cooperativa, educacional e agora no varejo, esses 3 pilares sempre fizeram muito sentido. Antes era não era muito claro para mim, mas eu sentia isso. Hoje são esses 3 pilares que me seguem. Que é essa questão de entender o público, a necessidade do negócio e uma resposta rápida ou a tempo ou condizente do que o mercado precisa. Então, é isso, né? O agro me deu uma condição de planejar a longo prazo, e o agro ele se movimenta de uma maneira mais parecida como um grande transatlântico, um navio. Mas o varejo, apesar de precisar também de um planejamento, ele é mais ágil, é como se fosse um jet ski. Então, você ter essa noção de planejamentos robustos, mas com execuções diárias, eu acho que é onde eu tô, onde a gente está hoje, à frente aí desse negócio. E falando da trajetória, começou mesmo lá em 2004, né? 2004, uma campanha política lá em Cafelândia, e eu era responsável, cabeça de lata, né? Responsável pelo corre. E aí falaram, essa gráfica aqui você tem que ir lá e tal, e tem material do PMDB, era o partido que eu trabalhava, e precisa retirar esses materiais. E aí vim pra cá, cheguei aí na gráfica, aí chegou um cara, cabelão, chegou de Golf vermelho, rebaixado, estacionou, Ray-Banzão,
desceu, eu falei, caralho, bicho, o cara deve ser o dono, né? E aí eu tava certo. Naquela época era vendedor, Não, né? não era dono ainda, não era dono ainda. Naquela época lá eu era cabeça de lata cabeça de lata também. Mas eu tava certo, falei, é o dono. E dito e feito, passou uns anos. Adriano, cara, eu vejo assim, voltando a essa tua bagagem aí, eu vejo que você deu uma nova identidade pro mercado. Eu trabalho, né, há 24 anos, 25 anos, atendendo o ramo mercadista, atacadista, e eu vejo que quando você assumiu o Irani, você deu uma nova cara. Os materiais não são os mesmos que são usados, né, diariamente em outros supermercados, em outras estruturas do mesmo ramo. Como que você vê isso? Você atrela isso a essa expertise, essa bagagem que você trouxe? Ou você acha que é só o feeling que você tem de marketing mesmo, de estar mudando, como você falou, está mudando e está dando resultado, está vendendo mais? Ou você trouxe isso já baseado em estudos já das outras cooperativas que você trabalhou, das instituições? Então, André, na verdade, um professor meu dizia que um raio não cai de um céu azul. Né? Então, com certeza, tudo que eu passei, a bagagem, cada um tem as suas experiências e com elas você tem as sinapses ali que te fazem ter algumas ideias, né? Então, acredito que sim, a trajetória ajudou. E o marketing, ele não é algo estático. Esse que é o negócio. Ele precisa ser testado. Aí você testa, você mede, você volta, você corrige e você melhora. Então, a gente está testando o tempo todo. Se você me contratasse hoje para ser o marketing da Positiva, e foi uma resposta que eu dei pro Lucas Silva, lá na Univel, quando ele foi me contratar. Na nossa conversa de entrevista, ele falou, o que você faria para a gente fazer frente aos concorrentes? E eu falei para ele, olha, Lucas, qualquer um que sentar aqui e te responder na lata o que você precisa saber é um picareta. Porque você precisa entender a fundo o teu negócio. Entendendo o negócio, você consegue trazer tudo que você viveu, tuas bagagens, tuas experiências. E lógico também, eu acho que sentar a bunda na cadeira e estudar ajuda muito. Né? Em paralelo à minha trajetória profissional, eu fui me aperfeiçoando na academia, né? Então, era publicitário, tinha uma cabeça de publicitário, ideias criativas, publicidade e o jornalismo tem a missão de ensinar, de persuadir, né? E aí, com o passar do tempo e subindo de cargo, eu fui fazer marketing. Aí entendi que marketing não é publicidade, não é comunicação social. Quando assumi uma posição de vendas na Univel, eu fui fazer uma FGV, Fundação Getúlio Vargas, gestão comercial. E aí a gente entra numa questão assim muito interessante que a American Airlines fez lá em 2015, onde eles retiraram, tinha um diretor comercial, um diretor de marketing e comunicação. Eles tiraram um dos postos e um único diretor ficou com as duas áreas para encurtar ou mitigar ou até inexistir o abismo que as empresas têm hoje entre marketing e comercial. E quando eu vou para varejo, que era dentro do cooperativismo, eu vou atrás de um MBA em varejo pela USP, para entender que a área comercial ela é muito ampla e varejo tem outra dinâmica, né? Muito diferente da venda que eu fazia à frente do time comercial da Univel, que era mais consultivo, de construir autoridade para que o pai pode ser o comprador, o shopper, ou o filho mesmo que pagava, enfim. Sim. A gente tinha que atingir, de alguma maneira, através da comunicação e da estratégia de marketing, esse cara que decidia. Né? Então, muito mais consultiva. O varejo, apesar de a gente vir para essa pegada que você comentou de mudança, de posicionamento, ensinar sobre alguns produtos, ensinar sobre como usar, como harmonizar, como fazer, qual carne usar, isso tudo dentro da comunicação é de uma venda consultiva que a gente vem trazendo para o varejo, né? Não é uma exclusividade do Irani, sim, mas tem muito a ver com a trajetória e com o que a gente estuda e vê por aí, né?
Sim. Adriano, no mundo gráfico, né, é sempre tudo muito rápido, muito urgente, né? E hoje, na gráfica positiva, e eu acho que sempre foi assim, desde que eu te atendi, a gente sempre preza por por essa comunicação presente, né? Então, a gente visita, a gente entende. E eu entendo que, às vezes, a pessoa tem um sonho, a pessoa tem o plano, tem o material na cabeça, só que a gráfica não consegue desenvolver isso. Né? Você acha que isso é interessante, esse atendimento personalizado, esse atendimento que você pode ir na gráfica? Bom, você sabe disso, né? Muitas vezes a gente já fez isso, né? De você ir lá, olhar um material, aprovar cores, né? Fazer protótipos. E a gente tá lá, né? Eu lembro que eu ia te visitar lá na Univel, eu ia te visitar na Primato, no Irani. Então, eu acho que... o que você acha? Você acha que esse atendimento hoje... Porque o mundo está mudando, né? Hoje, as pessoas, inclusive, atendem hoje mais digitalmente do que pessoalmente. Eu acho que 90% está atendendo assim. Você acha que é importante, no mundo gráfico, essa disposição de o vendedor estar presente, de estar te acompanhando, também na agilidade para isso sair conforme que é o que você necessita. Porque muitas vezes você manda fazer lá, o vendedor não entende o que você precisa e só roda e pega, e não é aquilo que você recebeu. Você acha que isso ainda tem lugar no mercado? Tem lugar no mercado, depende do perfil, né? A gente está passando uma transição de gerações. Eu gosto de ter esse atendimento pessoal, dependendo do tamanho da bucha. Que se tá tudo meio organizadão, eu não vou querer uma agenda pessoal para parar e ver algo que está funcionando. Mas como você bem disse, a gráfica geralmente entra num momento que precisa comunicar algo e precisa comunicar algo rápido. E aí você ter parceiros próximos é importante. Você, através desse relacionamento, André, e é só pessoalmente que você consegue fazer isso, você deixa de ter um fornecedor para ter um parceiro estratégico. E aí muda tudo. Então depende muito da dor de barriga. Se a dor de barriga do cara é a questão gráfica, que ele tem materiais importantes para sair e a equipe às vezes é enxuta ou tudo está na decisão dele, ter um parceiro estratégico e não um fornecedor é muito importante. E isso só vai ser construído presencial. Mas eu gosto da dinâmica do digital se tudo estiver redondinho. Não é de todo mal, não. Mas a construção de alianças estratégicas só se faz no presencial. No ramo, né, supermercadista, entrando no ramo agora dos supermercados, é tudo muito ágil, né? Então, você faz campanha num dia, no outro dia tem que estar lá, né? Olhando para esse cenário, né, gráfico, você acha que o mundo digital vai ultrapassar isso? O mundo digital vai conseguir atingir as pessoas com a mesma intensidade do material impresso? Vamos lá. O varejo é dinâmico, sim, mas como eu falei, ele também se planeja a longo prazo. Campanhas relevantes, como o nosso aniversário, ele é planejado com 6 meses de antecedência, no mínimo. E começa a ser executado com 60 dias antes. Então, para campanhas estratégicas, você não tem você não fica refém dessa questão digital e analógico. O que pode acontecer é um material ou outro ali que teve uma ideia, uma indústria entrou com alguma coisa que precisa acrescentar, precisa dar uma encorpada na campanha. Então, campanhas estratégicas, ela vai sempre precisar do material impresso. Porque a tomada de decisão, geralmente, é lá no PDV. Então, você precisa do Wobbler, você precisa... Aqui é o Wobbler. Aqui, ó. O Wobbler. Esse é o Wobbler. Você precisa Pra quem não sabe, ó, esse é o Wobbler, ó. O publicitário que está começando agora. Aqui, ó. Esse aqui é para pôr o preço e já informar a campanha. Não tem como. O varejo hoje precisa disso aqui. Tem, sim, uma tendência digital. E eu falo para todo mundo, o marketing digital, ele acabou tomando um papel de protagonista muito por conta dos novos gestores, que já nasceram nesse mundo digital e acabam esquecendo a importância do analógico. Então o marketing digital acaba tomando esse protagonismo e ele não é maior que o marketing.
Ele só é uma ferramenta dentro do P de promoção. Tem o P de praça, preço, produto e promoção. Dentro do P de promoção vai ter marketing digital, que é uma ferramenta só. Então, quando eu falo assim, quando a gente precisa de agilidade, no sentido de informar rápido com abrangência e de maneira, às vezes, mais econômica que uma televisão, você pode ir para o marketing digital. Então, sim, o varejo tem a questão, precisamos rever essa oferta porque está saindo o encarte, o concorrente, vamos sair com queima só hoje. Aí você sai para combater. Fora isso, é tudo planejado. O varejo precisa dessa comunicação, as tomadas de decisões são lá dentro da loja e não são inimigos, o online e o digital. Eles precisam ser parceiros, um complementa o outro, um dá mais velocidade, o outro acaba chegando na hora certa, na tomada de decisão ali na cara do gol. A comunicação tem que ser integrada e eu não vejo eles como inimigos e nem um sobrevivendo sem o outro, né? Então, a minha opinião é mais ou menos isso. Adriano, hoje, né, a gente trabalha, né, a gente tem aí certificações e a gente trabalha, a Gráfica Positivo trabalha com materiais certificados e de fontes renováveis, né? Eu entendo que no ramo educacional, até no agro ali, é muito importante isso. Você vê uma relevância de usar materiais com selos, com certificação, materiais de procedência, né, de fontes renováveis, papéis. Você vê isso no ramo supermercadista, no ramo, né, atacadista? Não só no ramo, não só nesse ramo, né? Nosso agro, ele é muito questionado, mas ele é infinitamente mais produtivo e no Brasil é o que mais preserva, o que mais cuida. Então, não só lá na época da cooperativa que isso fazia diferença. E eu acho que vai muito além de uma responsabilidade social. Eu acho que é uma estratégia de posicionamento. Então, sim, a gente precisa fazer a nossa parte. Sempre que a gente pode trabalhar essa sustentabilidade, a gente tem a responsabilidade de fazer isso, porque essa é a nossa casa. A gente sabe que muitas gráficas não usam esse selo, não são materiais certificados, e isso é, no mínimo, uma irresponsabilidade. Então, trabalhando aí esses anos todos com vocês, eu não carrego essa culpa de desmatamento. Então, isso é legal. Muitas empresas podem, lógico, ter a responsabilidade social, ambiental, mas também se posicionar estrategicamente. Cada vez mais o consumidor tem as suas bandeiras e acreditam nos seus valores e querem que as empresas também reflitam isso. Então, com certeza, esse selo é importante e a gente sabe que isso também não é de graça, né? Tem um custo. Então, todo gestor deveria pensar nisso e dormir tranquilo que a gente está cuidando do planeta e apoiar o agro nosso também, né? Não só o que você faz com o teu selo ali, com os teus papéis, a gente tem que começar a defender o nosso agro, que produz muito e preserva ainda mais, né? Então é bem onde a gente está. A gente está nesse meio onde as pessoas não reconhecem esses esforços, e se todo mundo fizer um pouquinho, a gente cuida melhor da nossa casa, que é o nosso planeta aí, né? Com certeza. Adriano, falando, né, da nossa trajetória junto aí, mais de 21 anos, eu gostaria de saber o que levou, porque hoje o mundo está muito dinâmico, né, e eu vejo que o mercado está cada vez mais competitivo e a nossa parceria vem durando há muito tempo, né, 21 anos. O que você acha que agregou para a gente continuar, né, durante todos esses anos, essa parceria? O que você acha que foi uma decisão que você não quis mudar, que você quis continuar parceiro, né? E porque tem muita gente que vai lá, faz um serviço e aí procura o mais barato, na próxima te troca, às vezes por questões de qualidade, muda preço. O que você acha que levou a essa longevidade, né, dessa parceria? Então, André, a Positiva sempre teve bons preços, né? Então, eu sei que vocês entregam muito mais do que preço, entregam valor.
mas vocês sempre foram muito competitivos, e eu não cuido do meu dinheiro, é o dinheiro de alguém, é o dinheiro de uma companhia, de uma família, de uma instituição. Então o preço sempre estava ali num dos pilares. Mas a confiabilidade, né? A rapidez e a confiabilidade. Porque quando a gente está no campo das ideias, tudo é muito legal. Mas quando você é o cara responsável por pegar um dinheiro que é de alguém e pôr rodar uma campanha, e precisa ter tempo para sair, ela precisa rodar bem posicionada, bonita, no tempo certo e dar resultado, a pressão é muito, muito grande. Então você tem que estar com um time maravilhoso, você tem que estar com um time bom, né? Quem faz corpo mole, quem não tem a tua pegada ou os teus valores, você tem que trocar, né? Tem muita gente boa querendo trabalhar e muito vagabundo querendo se dar bem. Isso aí. Então você precisa trocar. E quando você olha para a porta para fora, com o dinheiro dos outros, você precisa ter parceiros estratégicos. Então assim, ó, a confiabilidade, a tua agilidade. Eu tenho uma história para contar, se você me permite. Mas, com certeza. 2015, um pouco antes de eu assumir a gestão aqui da Univel, eu estava num lançamento de produto lá em Foz do Iguaçu, no Interlúdio, Mabu Interlúdio. E eu estava recebendo 7 países para lançamento global de um produto chamado TecMax. Nosso time lá era enxuto, então eu acabava até fazendo boa parte da operação de embalagem, marca. Como eu te falei, eu fui publicitário antes de ser gestor comercial e de varejo. Chutava o escanteio e corria para cabecear. E fazendo tudo mal feito. Não. Mas eu estava nessa posição, eu tinha 88 pessoas só da nossa equipe, do Brasil inteiro, vendedores de nutrição animal para suíno, peixe, frango, vaca leiteira, gado de corte, mas também tinha toda essa galera de 7 países que iam perceber o valor do produto naquele evento. E aí, no segundo dia de evento, o material estava lá, ele tinha sido revisado por 796 pessoas. E aí o gerente nacional de vendas, o cara veio da Pfizer, um cara muito bom, o Jean Kleber, aprendi muito com ele, deu uma olhada e falou, olha, essa informação aqui não tá certa. Eu falei, mas como não tá certo? Você também... Eu falei, pois é. Ele falou, pois é, eu também olhei, mas olhando agora... E eu sei que era o outro dia, era o final desse dia, eu já estava à noite, a gente já estava até jantando, e ele viu isso, e aí foi um barulho lá dentro daquele hotel, porque o presidente da companhia, o Daniel também, um baita, um professor, presidente da empresa, ficou bem pistola, né? Imagina, você tá com um evento, você gastou um monte, você vai lançar um negócio, tem a informação errada, que é tipo uma ficha técnica de carro. Sim, uma informação relevante. Uma informação muito relevante, cheio de nutricionista, e foi aquele BO. E aí o que me veio à cabeça? Aquele furacão acontecendo, eu pensei, cara, eu tenho positiva, né, velho? O Andrezão tá lá, vou ligar, vai dar tudo certo. E foi, realmente, se eu tivesse só um fornecedor, eu ia estar, para não usar uma palavra pior, em maus lençóis. Para não falar outra palavra. Mas eu fiquei muito tranquilo. Eu te liguei na época. Eu acho que quem intermediou ainda foi a Silvana, que estava com vocês. Mas vocês nos atenderam. Eu mandei o arquivo lá do hotel, ainda de noite. Você acionou a gráfica, não sei o que vocês fizeram. E eu saí de carro às 5h30 lá de Foz da manhã. O evento acabava às 10, já era o último dia. E aí eu mando o arquivo e venho de carro para buscar, porque não tinha como você me mandar para Foz, eu viria mais rápido, porque daí 60 multa, né? E eu vim até quando eu estava chegando, vocês estavam dobrando o material. Eu ainda ajudei a dobrar alguns materiais, colocamos tudo dentro do golzinho da Tectron, mais 60 multa. Cheguei lá, abri a porta do auditório. O presidente estava terminando o último slide da apresentação e aí vinham as considerações finais. Eu faço um sinal com a cabeça que estava com o material, e aí ele fala, e pode entrar o material que vocês vão receber em mãos agora do nosso incrível lançamento e tal. Entregamos um por um e foi algo assim extraordinário, né? Então esse tipo de coisa, não foi só essa vez que a gente errou, ou alguém lá na revisão errou, enfim, não importa quem errou. Mas você tem um parceiro estratégico te deixa mais tranquilo. E eu acho que é por essas e outras que a gente está aí
não fazemos tudo, né, André? Sim, Tem coisas que entendo. vocês não têm nem interesse, às vezes, de fazer também, porque a gráfica tem um nível de investimento muito maior do que algumas peças que são rápidas e pequenas, apesar de você ter agora impressoras rápidas e tudo mais. Mas essa parceria de tanto tempo com certeza, confiabilidade, agilidade e preço. Cara, é muito gratificante, né? Ouvir isso, ainda mais de você, de uma pessoa, né? Quem é como você. E eu acho que isso é uma coisa que eu tento passar para os meus vendedores, eu tento passar, e é a cultura da gráfica, né? Você não só trabalhar para fazer o material e entregar. Eu acho que você tem que ter uma preocupação em entregar o que a pessoa quer, o sonho que ela tem, o que ela espera daquele material, né? E é por isso que a gente bate muito nesse atendimento presencial, nesse atendimento, né, dinâmico, mas sem enrolar muito, né? Como você falou antes, às vezes tem coisas que tem que pegar e mandar fazer, urgente e precisa para já. Mas eu acho que isso é uma coisa que a gente tem até hoje em dia, que está mudando, mas que a gente vê ainda muita importância nesse atendimento presencial. Voltando ao passado, né? Você também teve algumas ações que você fez, né, que mudaram um pouco, né, na área educacional, né? Teve um caso, que eu vou contar uma história também, que você fez um show na Univel, né? Você trouxe um show para dentro da Univel. Então você mudou, igual a gente estava falando, Iranê, né? Deu uma mudada no que estava sendo feito já, né? A maioria das instituições de ensino seguia aquele padrãozinho de entregar o folderzinho, de ir nas escolas lá, mas você não, você trouxe os acadêmicos para dentro da Univel. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa ideia e também as dificuldades, né? Porque eu lembro que para mim foi um desafio, porque a gente teve que fazer pulseirinhas, né? Teve que colar no convite. Foi um serviço que foi bem elaborado, né? Foi um serviço que foi bem bonito também. Mas que foi, né? Você mudou a cara. Então era uma coisa, era um tiro no escuro, né? O que você tem a falar para nós? Como que surgiu isso? Então, André, alguns amigos, colegas de profissão me perguntam, Adriano, como é que aprova um projeto de mais de $500 mil? Como que faz isso? Não é sobre o valor do projeto, é sobre a conta que ele paga. Isso aí. Né? Se 500 mil corresponde a 2% do que pode gerar de lucro, lógico que você tem uma responsabilidade para fazer aquilo dar certo. E o marketing é sobre isso. A cada R$1 que você coloca, quanto você traz de retorno? O ROI. Então, olhando o que a Univel fazia e pesquisando players aí no Brasil inteiro, a gente viu uma possibilidade de concentrar as visitas de todos esses alunos numa grande feira uma feira de profissão, mas que tivesse elementos que agregassem valor para quem fosse. A gente está com um público extremamente jovem, dinâmico, mas o investimento feito em comunicação off foi altíssimo, não só com gráfica, mas também com comunicação visual. Né? Então, quando a gente tem essa ideia, a gente pega um raio de 100 quilômetros e vai convidar dentro da sala do terceirão cada um, e cada um recebe aquele convite com faca, um recorte, tinha o soft touch, o verniz aplicado no lugar certo ali para chamar atenção, e esse aluno destacaria uma fita, que aquela fita era o ingresso dele, e que ninguém mais dos outros anos, segundo, primeiro ano, ninguém mais iria, só o terceirão. Você traz o marketing de experiência e a importância do investimento em offline, em impressão, para posicionamento, para agregar valor. Porque o digital faria isso? Faria, mas qual é a sensação de você receber uma fita VIP para você ir para um evento e chegar lá e você encontra os terceirão de todos os lugares, uma grande bagunça organizada, e no final, não na primeira edição, mas na última, e é um legado, né? Tá até hoje, tá na 8ª, 9ª edição. Então é um case de sucesso. E na última edição a gente ainda vai mais longe. A pessoa chegava, ela conhecia as profissões,
Dentro desse rolê aí, ela decidia o que fazer. Então já tinha aquele contato antes do evento, durante o evento. Aí tinha um show, tinha lá o almoço, lá um cachorro-quente, Coca-Cola, e ela já ia para o vestibular no mesmo dia, né? Então, a gente cresceu 140% em público-alvo fazendo vestibular, né? Por isso que aprova um valor de orçamento alto, bem focado, público certo, no time certo. E aí, a gente foi mais longe, né? Não falando só da tua área ali de impressão, mas a gente envolveu também tecnologia, onde a gente não tinha mais ensalamento. O cara não ia lá, André, e fazer uma prova com um monte de André. Uhum. A gente colocou lá, olha, você tem áreas, são as cores, uma é saúde, outra é humanas, outra e tal, mas também não precisa. Se você quiser só entrar na sala com os teus amigos, você pode fazer o teu vestibular onde você quiser. Porque a gente tinha fiscal, então se o colar tá lascado igual, mas ele ia para um lugar mais tranquilo e sem aquele... Quando se sentisse mais à vontade impressão também, de milhares de papéis com um monte de nome que não ia fazer o vestibular, porque, né, não é uma USP, não tem tanta concorrência, né? E você vai e disponibiliza esse formato. E aí o fiscal pegava o aplicativo que a gente desenvolveu e a tua pulseira da gráfica tinha o código de barra, lembra? Sim. Desafiador aquilo lá também, e né? No convite também. No convite também. No convite e na pulseira, né? Que daí a gente trazia os dados para fazer um remarketing depois. Então aquela parte destacada ficava no nosso banco de dados, a pulseira ficava com a pessoa que no dia ela chegava e a gente bipava a pulseira dele, que já estava aquele cadastro, com a prova. E era ali que a gente sabia que prova que era de quem. Então foi assim, foi fantástico. E com certeza, o marketing de experiência, aliado tanto com o digital, mas principalmente com o offline, com materiais que chamassem a atenção e posicionassem o evento acima de qualquer outro que já foi feito na área de educação aqui em Cascavel, com certeza foi uma grande sacada. E, de novo, parceiros estratégicos, não só fornecedores. Adriano, você já fez vários rebrand, né? A Univel foi um caso, né? E o Irani agora também, né? Você mudou, né, a cara da marca, né? Até você usa os termos aí mais técnicos, né? Facelift, acho que é isso, né? Isso aí. Me corrija se eu estiver errado. E eu vejo que você junta o que já tinha e transforma numa coisa mais clean, uma coisa mais bonita, né? Da onde vem isso? Explica para nós aí por que você achou necessário fazer esse facelift e fazer o rebranding da Univel. Olha, todo rebranding, que o rebranding é um pouco mais pesado. Você troca tudo, tom de voz, você muda muita coisa, às vezes até cor. O facelift, a noiva é a mesma, só que ela tá no dia do casamento. Mas tá maquiada. A noiva não muda. É só um grau, tipo, vários carros passam por facelift. Facelift da Amarok. Sim. A Amarok não sofreu uma grande transformação. É tudo facelift. Então, muda uma coisinha aqui, outra ali. Mas não é por gosto, não é por bonito e feio. Tem que ter um motivo, tem que ter orçamento. E tem que ter... esse motivo tem que ser algo plausível. Não é porque eu gostei ou não gostei. Você é palmeirense, né? Ontem garfaram o nosso time. Inclusive, né? Inclusive... mas pro palmeirense o verde sempre vai ser a cor mais bonita. Pro gremista o azul sempre vai ser a cor mais bonita. Se a gente, enquanto marketing, enquanto estrategista comercial, a gente pensar com gostos, o que é gosto? A gente fica perdendo tempo discutindo gosto, né? Então o certo e o errado, ter um motivo e orçamento para fazer. Tu citou ali a Univel e citou o Irani, mas antes teve a Tectron. A Tectron foi uma mudança societária, né? E aí precisava dar uma repaginada e ela tinha alguns problemas técnicos também. Por exemplo, ela era um logo que dentro do símbolo se escrevia o nome dela. Quando eu ia para um formato menor de bordado de camisa ou uma caneta, não dava leitura. Então tinha problema técnico, ela usava 4 cores
e quanto menos cor, melhor, você sabe disso. Sim. E também teve essa ruptura societária. A Tectron, ela desmembrou e boa parte dos sócios ficaram com a Seifides, que é ali em Serra da Alvorada. Outra parte ficou com a Tectron. Era hora de marcar esse momento e corrigir esses problemas técnicos. Sim. Só pelos problemas, eu nunca ia convencer eles a mudarem. Mas marcar uma nova etapa fazia muito sentido. Aí eu aproveitei para corrigi-los. A Univel também passou por uma mudança de governança. Então, os mais jovens ali assumiram, algumas pessoas ficaram como conselheiros, e a Univel, ela precisava retomar a comunicação para o público que interessava, que eram os jovens. Então, a gente precisou fazer um rebranding, mudamos até os uniformes, né? Os professores, por exemplo, usavam camisas sociais brancas com calças sociais azuis. A gente mudou para calça jeans com camisa polo. Né? Então não adianta conversar com o jovem com a mesma carcaça, né? Uhum. Então o rebrand ele vai mais profundo e a gente pegou um estilo mais americanizado, né? A gente pegou algumas influências norte-americanas para aquele U, que tem a ver com os times de basquete, de beisebol. E a gente retomou o tom de voz, o Univel Play foi um case nesse sentido de reposicionamento, né? Então isso tudo veio também junto com os novos blocos, 11 novos cursos, 9 polos de educação à distância. Então não é só sobre marca e brand, né? Esse porquê precisa ser muito forte. E no Irani, a gente passa pela mesma questão da governança, né? Estão indo para a terceira geração, né? E a gente tinha acabado de lançar uma marca nova, que é o Porti, que já veio com conceitos mais modernos. E o Irani, do jeito que estava, ele era muito familiarizado e aceitável, é uma das marcas mais queridas de Cascavel, com certeza. Mas ele também tinha algumas coisinhas que podiam ser corrigidas se tivesse um motivo ainda maior. Que é o quê? Marcar a nova fase e acompanhar uma marca mais moderna que acabou de ser lançada, que é o Porti, né? Então a gente faz esse movimento e por ser uma das marcas mais queridas, a gente não mexe muito. A gente deixa ela mais altiva, mais jovial e mais moderna. Mas também para estar junto ali com a questão do Porti, né? Que já nasceu mais, com tendências mais atuais, né? Então a gente faz esses movimentos sempre prezando por algum retorno, não só por bonito e feio. Não só o egocentrismo, né? Não, às vezes você, eu assumi aqui o Irani, eu vou mudar tudo. Nossa, eu sou o rei do marketing. Esse verde, eu não sou palmeirense. Né? Então é sobre isso. Motivo, orçamento disponível e ação, né? Fazer rodar, executar, retorno. Retorno que é o mais importante. Tem mais uma que eu lembro que nas visitas ali na gráfica você deixa um portfólio bem amplo, extenso ali pra gente ter contato. E você faz uma agenda também que eu acho muito assertivo, que você mostra no início dela todos os acabamentos e tipos de papel. Uma vez até você me deu um negócio bacana lá, caríssimo. Você deixou comigo um tempo lá para eu estudar gramatura. Eu fiquei craque, cara. Eu conseguia ver a gramatura só no tato. Então, visitando ali um dia, cara, isso eu acho que foi 2008. A gente tava aí no início dessa trajetória. E se eu não me engano, a Copacol lançou a tilápia. E se não me engano, foi feito ali com você. Foi, textura. Textura não era textura de tilápia, né? Verniz textura. Mas era um verniz textura de escama. Cara, é aquilo que eu te falei. Tem dinheiro para pagar essa conta? Provavelmente sim, porque eles iam exportar para 5 continentes. Por que não posicionar? Era a primeira tilápia do mercado, eles são pioneiros, tem que entrar com os 2 pés na porta. E eu peguei aquilo lá e falei, caramba! E a gente passa quase uma vida na área do marketing, às vezes um pouco frustrado, porque todo cara de marketing acha que tem pouco dinheiro para fazer as coisas, né? E aí eu falei, nossa, cara, olha que legal, um dia eu quero poder fazer um material como esse, né? Aconteceu com o Univel Play, que a gente foi muito assertivo, era um material muito bonito que encantava a piazada, gerava muito marketing orgânico, a turma postava que foi convidada e tal,
Mas o que me bateu deu clique assim de posicionamento através de uma estratégia com gráfica foi o case da Copacol. Eu vejo muito isso e assim, é igual como você estava falando antes. Às vezes você tem que olhar o investimento como um retorno, né? Então, semana passada eu estava falando com um rapaz ali da Bela Alimentos, e aí você pega o folder deles lá, laminação soft touch, verniz localizado. Bonito aquele material, hein? Muito bonito o material. E aí eu falei para ele, conversando, tá? Ele falou assim, André, eu invisto nesse material aí porque em cima desse material eu vou vender 1 bilhão. Então, como que eu vou apresentar numa feira ou chegar com um material onde tenho vários concorrentes e falar que o meu é melhor, sendo que até o meu material ali é menos apresentável, entendeu? Então, e o que significa esse valor diante de uma transação de R$1 bilhão? Então, eu fiquei pensativo nisso também, e eu acho que é uma coisa pra gente se pensar nisso também, né? E o contrário é verdadeiro. Você é um cara, né? Você treina o teu time, eu imagino a dificuldade que é treinar e manter o cara com esse conhecimento e tal, mas o contrário também é verdadeiro. Eu sei que se eu chegar lá e falar assim, André, tive uma ideia, quero botar aqui um 250 laminado, soft touch para as ofertas. Você vai falar, Adriano, você tá louco? Então até para posicionar, às vezes o cara é um supermercadista e que tem um posicionamento mais focado em preço, oferta. Se ele faz uma transição para um crochê ou um material um pouco mais legal, o próprio cliente vai ter a percepção que é caro. Então, a gráfica, o consultor gráfico, ele é tão importante que ele pode ajudar a posicionar, às vezes, não é posicionar pior, mas posicionar da maneira correta, através do material correto, para ele não ter essa falsa percepção e perder cliente. Isso, até custo. Até custo. Às vezes vai usar um papel mais grosso para um folheto promocional. Que às vezes a pessoa tá olhando aquilo, né? Estão gastando mais aqui, vamos cobrar mais caro no meu produto. Às vezes você acaba invertendo o marketing, sendo prejudicial, né? Então é isso que a gente passa lá. A gente tenta fazer essa aproximação com o cliente, né? Muitas vezes a gente não vai te indicar a fazer, preciso prospectar muitas pessoas. Eu não vou te falar para você fazer um material grosso, um papel grosso, não. Eu vou fazer, faz quantidade. Não, eu vou atender o meu público-alvo, né? Um dos teus casos aí, o queijos e vinhos, né? Então, é um material, a pessoa que compra um queijo, um vinho, ele já é uma pessoa que já está mais propenso à qualidade, a materiais com um pouco mais produtos, né, com mais qualidade. Então eu acho que tudo tem que casar, né, conforme a estratégia de marketing, né? É isso aí. E não é só oferta, né? Não. A gente consegue conteúdo, trazer um ensinamento ou uma dica, e isso torna tudo mais legal. Isso aqui lá no PDV acaba a compra, ela engaja mais, né? O cara dá uma olhada, não estava pensando muito nisso, daqui a pouco tem uma harmonização, tem uma oferta boa com que eu com vou tomar esse amortização. vinho hoje? Eu vou comer esse peixe com vinho branco, né? Muito legal. Muito legal. Adriano, meu amigo, queria te agradecer muito. Obrigado, cara. De coração por ter vindo aí, aceitado esse convite. Eu sei que você é bem ocupado, né? Tua agenda é difícil. Obrigado por disponibilizar esse tempo aí para nós aí. E eu queria saber se você tem algum recado, alguma dica para deixar para nós aí. Eu que agradeço, eu não deixaria de vir, né? Eu já deixei de ir alguns churrascos aí, porque realmente tá corrido. Mas obrigado, André, pela oportunidade, mais uma vez estar aí contigo, um parceirão. Acho que o que eu posso deixar, que pode ajudar tanto quem está começando, quanto pessoas até com mais experiência, eu acho que o mais legal e importante é você, em cada setor que você atua, ter parceiros estratégicos, alianças estratégicas, e não só fornecedores. Então, abrir agenda e pensar estrategicamente mesmo. Não precisa abrir agenda para todo mundo, não é para ser amigo de todo mundo, né? A gente não tem muito tempo, quem dirá café, para entregar para tanta gente.
Mas escolher estrategicamente, abrir tua agenda, entrar em contato, aquele fornecedor que você vê potencial, transformar ele num parceiro estratégico e ter isso tanto no online, no offline, em cada área estratégica ali do teu marketing, isso um dia vai te salvar. Um dia vai te salvar. E para o parceiro é bom também, porque daí ele constrói vitrine, é bom ter boas marcas com a Positiva se orgulha de grandes materiais e isso ajuda a vender também. E aí fica um 3G, né? O gestor ganha, a empresa que recebe o serviço da Positiva ganha e a Positiva ganha. É o que eu acho. Transforme alguns fornecedores em parceiros estratégicos, em alianças estratégicas. Obrigado. É isso. Obrigado por fazer parte desse parceria aí. Fique com Deus.